E os alimentos não perecíveis, que a gente sempre está tendo pessoas necessitadas, né, pedindo, solicitando, e o coração da gente parte quando me pede. Eu e a Karine dava um alimento das pessoas que estão cadastradas, ou de outras pessoas que vêm à casa, e a gente, o nosso colo está assim, bem vazio, e a gente fica sentida, né, por não poder atender como a gente queria, na verdade. E a gente atende dando 1 quilo de alimento a cada pessoa. A gente faz, forma o farelo, né, mas hoje, no momento, a gente só tem o tal de arroz. Mas mesmo assim a gente atende, né? Tá, no pedido, na necessidade. Vamos convidar a nossa irmã Cléo Hildes para vir fazer a leitura do Evangelho. E logo após a leitura do Evangelho, nós vamos iniciar a nossa palestina. Aproveitem o máximo, vocês puderem. Vídeo. Folha. Gente, aparece. Quer que ligue, ó? Boa noite. Boa noite. Vamos pegar a nossa lição. A mensagem da noite. Capítulo 12. Amar os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Não foi por acaso, né? Aprendeste o que foi dito: amarás o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque não amardes senão aquele que vos ama, que recompensa disso tereis? Os publicanos o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazem isso mais do que os outros, os publicanos não fazem também. Eu digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 20 a 47. Se não amardes senão aquele que vos ama, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aquele que as ama? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vos não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazer o bem a todos e emprestais sem disso nada esperar, então vossa recompensa será muito grande, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Aí está a nossa mensagem da noite de hoje, né? Amar o nosso próximo e pagar o mal com o bem, né? Que a gente possa refletir um pouquinho sobre a mensagem, né? E ver se realmente a gente está dentro disso aqui. E agora nós vamos chamar o nosso palestrante Mediocres para a nossa palestra. Seja bem-vindo, meu filho. Eu vou assim mesmo. De óleo. Pois. Amados irmãos, boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja realmente a nos envolver a todos.
Agradecer a presença de todos vocês na nossa doutrinária de hoje. Sabemos que é uma quarta-feira meio chuvosa, mas a chuva está lavando, é o mundo espiritual lavando o mundo físico, para que tenhamos um ar mais respirável. E a continuidade das nossas atividades doutrinárias. Hoje nós temos um tema revela, com todos os temas da doutrina espírita, mas esse é de uma importância extraordinária, porque ele vai descortinar para nós a nossa realidade existencial. A doutrina espírita, tocando em todos os pontos da existência do espírito, descortina para nós, contrariando as crenças até milenares trazidas pelas religiões tradicionais, né? É com o advento da doutrina espírita que nós vamos ter a certeza com profundidade da realidade da vida do mundo espiritual. Até então se tinha suposições, eram desenhados céus contemplativos, ou infernos atormentadores, né? Purgatórios, né? Cada uma trazendo assim a sua visão. Então, vivenciamos aí mais de 2000 anos, quando Jesus esteve aqui conosco fisicamente, e deixou antever para nós que a vida continuava após o decesso tumular, que a morte não era o aniquilamento, não era o fim do indivíduo, que ele sobreviveria e continuaria a sua jornada rumo ao seu processo de transformação, de crescimento, de evolução, até se tornar seres luminares. Mas não se tinham esta certeza, né? Não se tinham essa base. Ninguém conseguia projetar aqui no mundo físico a realidade da existência de cidades espirituais, até o advento da doutrina espírita, que vem colocar por terra o materialismo, a descrença na realidade espiritual daqueles que ainda imaginam que a vida simplesmente se expressa só no mundo físico. Muitos ainda acham que morreu, acabou, ou tem vaga noção do que vai encontrar no mundo espiritual. Quando da composição do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, do alto da sua lucidez, questiona os guias da humanidade, perguntando sobre a vida do mundo espiritual. E ele vai perguntar aqui na questão 85, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos respondem: o mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Olha só. Tudo que é físico procede do que é espiritual. A vida vem do mundo espiritual para a terra e não o contrário. O mundo espiritual, o espírita, é a origem de tudo. A terra poderia implodir-se aqui fisicamente. O mundo espiritual, o mundo do qual todos nós originamos, continuaria a existir. Mas como, mesmo existindo, como vivemos no mundo espiritual? O que existe de fato? Qual a vida de relação existe após a saída do mundo físico? O que nós encontramos verdadeiramente no mundo espiritual? Porque se tinha um céu para aqueles que fossem infinitamente bons, ia para o céu contemplativo, eu acho que ficaria lá tocando citar, a harpa e outras coisas mais. Deveria ser uma vida enfadonha, não? Passeando nas nuvens.
Ou então, você era muito miserável, ia arder lá no fogo do inferno, eternamente, com um diabo criado para lhe atormentar diuturnamente até Deus sabe quando. E aí? Qual é o mundo que a gente escolheria? Mas aí, com a sabedoria extraordinária de Jesus, Jesus diz assim: em verdade, eu te digo que a vida lhe será dada a cada um segundo suas obras e seu merecimento. Semeadura livre, colheita obrigatória. Deixe que eu vá, e rogarei ao Pai que Ele enviará um outro Consolador, né, para explicar a vocês aquilo que eu não tenho tempo, né, de explicar, mas também lembrar vocês de tudo isso que eu já tenho dito a vocês. Porque a casa do Pai tem diversas moradas, e uma lhe servirá. Mas tem diversas moradas. Mas como seriam essas moradas? Ninguém conseguia conceber. Bom, aí encarna aqui no Brasil um espírito extraordinário chamado Chico Xavier, com a mediunidade, uma antena, né, de paranormalidade extraordinária, e começaria a trazer para nós a mensagem do mundo espiritual. Em 1943, um espírito se apresenta para ele dizendo que teria um trabalho a fazer. E começam esse trabalho. E ao começar o trabalho, o espírito se identifica na reunião mediúnica, que a partir daquele dia eles teriam um trabalho. E ele pergunta: mas quem é você? Ele disse: por enquanto me chamo para você André Luiz. Temos um trabalho. E esse espírito vai retratar ao médium Francisco Cândido Xavier toda a realidade vivenciada no mundo espiritual, principalmente a vivenciada por ele. É o primeiro espírito que vem como repórter com toda uma profundidade trazer relatos até então desconhecido da Terra sobre a realidade do mundo espiritual. Era o ano de 1943. Em 1944, chega a nós, fechado em livro, intitulado Os Mensageiros. Aliás, primeiro ele vai trazer a obra Nosso Lar, que abre a série de 16 obras extraordinárias, tá? E em seguida, Os Mensageiros, que vai retratar toda uma caminhada no mundo espiritual. Então, a obra Nosso Lar descortina para nós a realidade do mundo invisível. Aquela realidade que Kardec busca lá no livro dos médiuns. Há espíritos? Se há espírito, quem são? Como vivem? Como interagem conosco? Quais as consequências desta relação? Nós vamos tomar um pouquinho de conhecimento da realidade do mundo espiritual. Porque cada um de nós, ao sairmos aqui do mundo físico, com certeza estaremos sendo acolhidos em algum lugar, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com o nosso merecimento. E nisso eu quero deixar bem claro o quanto pesa para nós a lei de sintonia. Então é esse espírito, André Luiz, que vai trazer para nós com precisão extraordinária. E quando da confecção, da psicografia da obra Nosso Lar, que vai trazer a história desta cidade que vocês estão vendo, o Chico começou a ter dificuldade de entendimento das colocações, da visualização que André Luiz colocava para ele, porque estava fugindo ao entendimento de Chico.
o espírito Emmanuel, juntamente com o próprio André Luiz, desdobra Chico Xavier e leva ele à cidade que daria origem ao primeiro best-seller da obra, Nosso Lar, para que assim Chico, deslumbrado ao tomar conhecimento daquela realidade, tivesse facilidade de colocar na obra todo o contexto que André Luiz passava para ele. Porque tinha termos, tinha colocação, quando ele descrevia. E aí, complementando com a obra de Igorina, que vai trazer cidades espirituais, aonde ela descreve a localização de Nosso Lar, toda a infraestrutura de Nosso Lar. Então, Chico recebe um manancial extraordinário de informações que vai colocando na obra Nosso Lar, que vai ser complementada com a obra Os Mensageiros, que dá continuidade à vida e morte no mundo espiritual. São 16 obras extraordinárias, Nosso Lar, Os Mensageiros. Aí depois você tem Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Aí vem a Evolução em Dois Mundos, que é uma obra extraordinária, que a própria ciência nossa hoje ainda está investigando informações trazidas nesta obra. Aí vem Mecanismo da Mediunidade, Agenda Cristã, Conduta Espírita e por aí vai. Olha quanta coisa. E se nós perguntarmos hoje a maioria dos espíritas, vocês já estudaram a série André Luiz? Muitos ainda não. Mas querem entender do mundo espiritual. Porque André Luiz é quem traz todo o histórico da realidade do mundo espiritual, que vai dando continuidade. Eu vou encontrar essa continuidade na obra de Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Ele aprofunda, vai estudar a questão do mundo espiritual, a vivência do mundo espiritual, a questão da mediunidade, da obsessão, das alienações, toda essa situação. Né? Vida além da... vida além da vida não, fugiu agora o texto. Né? Uma obra extraordinária, que Filomeno também vai colocando essa realidade para todos nós, né? Então aqui nós vamos tomando conhecimento. Esta é uma imagem de entrada da colônia Nosso Lar. Para quem não sabe, Nosso Lar está sediado à altura ali do Rio de Janeiro. Tá? É preciso deixar antever que antes de você chegar às colônias espirituais, notadamente você tem Nosso Lar, pegando ali Rio de Janeiro, você tem Alvorada Nova, pegando São Paulo, você tem Redenção, pegando aqui a Bahia, e por aí vai. Tá? Mas essa é a mais falada, porque foi a primeira relatada a nível espiritual. Então ela fica nesse quadrante ali, Rio de Janeiro, chegando ali para o Espírito Santo, vindo quase ali a Bahia. Só que antes de nós adentrarmos as colônias espirituais, nós temos uma zona depurativa que fica rente a ela, que é o filtro aonde a maioria de nós vamos passar. E é este filtro aonde o próprio Espírito André Luiz expurgou 8 anos de padecimento, sendo chamado de suicida, pelo seu desencarne, abrupto, através de um câncer. Ele corroeu rapidamente o sistema gástrico e ele veio a desencarnar. Muita gente não sabe quem é André Luiz, mas nós vamos tomar um pouquinho de conhecimento agora. O mundo espírita. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, pois ele resiste e sobrevive a tudo. Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Está aqui, para quem quiser tirar. Tudo que é físico procede do que é espiritual.
A vida vem do mundo espiritual para a terra e não o contrário. O mundo espiritual, o espírita, é a origem de tudo. Então, quem acha que está gastando tempo, a encarnação, passando batido aqui, preso meramente nessas picuinhas do mundo carnal, do mundo físico, pode ter surpresas desagradáveis quando tiver que deixar a vida. Quem não está trabalhando sentimentos, afeto, amor, caridade, fraternidade, perdão, vai ter surpresas desagradáveis no mundo espiritual. Não sou eu que estou dizendo, é o que nós estudamos nisso aqui. Existe infinita diversidade de mundos espirituais, uns mais, outros menos grosseiros. Por isso que Jesus disse, a casa do Pai tem diversas moradas. E de acordo com a sua sintonia vibratória, você é destinado para este ou aquele mundo, né? Ou aquela esfera energética, porque, segundo a Terra, ela tem as suas circunferências energéticas, aonde os espíritos transitam. Embora sejam independentes, o mundo espiritual e o físico guardam entre si uma correlação, porque, segundo os próprios espíritos, reagem incessantemente um sobre o outro. Olha o que Kardec perguntou lá atrás: como vivem os espíritos, como interagem conosco e qual a consequência dessa relação? A gente precisa começar a compreender, né? Esta reação é de ordem física e principalmente moral. Quanto mais grosseiro o mundo, os indivíduos, os espíritos que ali habitam. À medida que você vai se depurando, que você vai se ajustando espiritual e moralmente, você vai evoluindo e o mundo também. As diversas dimensões espirituais, hoje denominada hiperespaço, são expressões do maior ou menor grau de condensação da matéria. Os espíritos povoam determinadas regiões espirituais segundo o peso específico de seu corpo espiritual ou seu perispírito. Eu acabei de falar aqui. Quanto mais adensado de sentimentos equivocados e contraditórios, apegos à materialidade, só as coisas do mundo físico, esse corpo aqui, ele continua nisso. Então eu sou candidato a habitar que zona? Zona densa, como permite o meu perispírito. Viu? Diferente do que prega as religiões institucionalizadas, que você, umas acham que você vai ficar aqui dormindo até o dia do juízo final, outros que você vai, que não é bem assim não, bem. Tem uma ordem específica embasada na lei de sintonia, para que a coisa funcione. A vida dos espíritos na Terra é uma projeção da vida dos espíritos nos mais diferentes mundos espirituais. O comportamento ancestral cético do indivíduo prefere conceber o modus vivendi existencial após a morte como de natureza quase abstrata, eliminando quaisquer evocações terrestres típicas da existência que ficou na retaguarda. E na realidade, você passa para a dimensão paralela, levando o que na realidade você é, o que você sente, o que está preso no seu sentimento, a sua forma. Outras vezes, os atavismos de antigas crenças pertinentes a religiões ortodoxas ressurgem formulações que dão lugar a concepções tão metafísicas que alcançam as concepções em torno de um céu pulverizado, de estrelas e de bênçãos parasitárias sem término. Olha só. Um céu
plenizado, esteira de bênçãos parasitárias sem término. Aquela coisa ali, você vai ficar livre, né? Aí, daí, reponta a visão terrificante de um inferno apenas interior, onde os calcetas e perversos ardem nas chamas do remorso. Atraídos magneticamente, e em razão das afinidades morais e comportamentais, os maus são recebidos pelos seus semelhantes, que se rejubilam, enquanto aqueles que se permitiram vinculação com os exploradores psíquicos nos tormentosos fenômenos obsessivos, prosseguem em hebetação até quando lhe ilumina o discernimento e optam pelo despertar e transferência para núcleo de refazimento e de paz. Bem, a obra que eu falei de Filomeno de Miranda é Temas da Vida e da Morte. A outra obra de profundidade também é Entre Dois Mundos, aonde ele vai retratar o que é um processo de junção espiritual entre seres, indivíduos que se odeiam, como terminam em desencarne num processo simbiótico, e a espiritualidade não interfere de imediato, como muita gente imagina, porque a lei de sintonia prevalece espiritual. Então, se você quiser começar a se acertar, se acerte. Porque as vivências por interesses, aonde não tem o peso do sentimento, a ausência de perdão, vícios arraigados que vinculam você a outras mentes semelhantes, tudo isso te leva a um estado de sofrimento que muita gente diz aqui que é o inferno. Então você não espere um indivíduo que está na porta do bar, que está torando o fumo, seja ele de que ordem for, que está com a mente voltada para o sentimento de ódio, de calúnia, de intriga, de confusão, que ao desencarnar ele vai ser recebido pelos anjos e vai estar lá no céu, parasitário, flutuando e tal, não. Ele vai para a sua zona de depuração, sim, porque a densidade do seu perispírito assim favorece. Médios equivocados, mercenários, desinteressados, sabotadores, vai parar lá. Alguém tem dúvida? Assista o filme Nosso Lar ou Os Mensageiros que está passando aí agora. A arte está sendo fiel ao que está escrito na obra. Você vai ver a luta de Aniceto, Vicente, para resgatar Otávio e os demais do processo todo, né? Arraigado nos sentimentos equivocados quando aqui encarnado. Então há uma ilusão achando que a coisa meramente se desdobra aqui no mundo físico, que aqui a gente manipula, a gente sabota, a gente quer, faz. Não, do lado de lá não tem condição não. Do lado de lá você se depara com a sua realidade nua e crua, e o seu padrão vibratório é o que vai lhe favorecer. Não há qualquer tipo de violência nas leis de Deus, nem ocorrências milagrosas que transfiram para regiões ditosas os espíritos que se acompliciaram com o crime e a hediondez, ou preferiram a ignorância, o desrespeito aos códigos dos deveres. Fulano, vem para o centro. Não. O centro, de repente, está sendo a minha salvação. Ah, mas eu queria chegar lá no centro e resolver logo a minha vida assim, assado. Não. Não está escrito isso em lugar nenhum da codificação espírita. Que existe um magicismo, um automatismo, que alguém já chegou aqui, já se limpou de qualquer maneira, já se ajustou. Eu tenho cansado de dizer aqui que o centro espírita não é responsável pelo problema de ninguém. O centro espírita é um hospital
que vai receber o doente, o enfermo, e vai apresentar para ele a sua terapêutica. Mas ele não é responsável pelo problema de ninguém, nunca foi. E é isso que a gente precisa entender, porque às vezes eu estou quero transferir o meu processo para... Não, eu tenho que entender que eu sou responsável pelo que ocorre comigo, agora o hospital vai me ajudar a resolver a minha questão. Eu chego no médico, o médico é culpado se eu desenvolvi um câncer porque fumo demais, uma cirrose porque enchi a cara de cachaça. Aonde está a culpa dele? Ele não é responsável, mas ele é o instrumento que vai identificar o meu processo e vai me ajudar. Vai me fazer o exame, vai comprovar a minha patologia, vai ver qual a medicação compatível com aquilo ali e vai me orientar. O centro espírita é a mesma coisa. E tanto é verdade que você tem não só os mentores, mas você tem uma equipe médica espiritual e que está lutando para que esta medicina comece a vigorar aqui na Terra, para minorizar a maioria dos nossos processos. Nós é que agimos equivocadamente. O crescimento íntimo dá-se passo a passo, assim como a libertação do primarismo ocorre mediante esforço contínuo. Está aqui, ó. Allan Kardec, examinando a erradicidade e os seus habitantes com a sua lógica de bronze, penetrou-a e conseguiu ouvir algum daqueles que lá se encontravam, em diferentes níveis de evolução, desde os criminosos cruéis aos suicidas insensatos, as vítimas de homicídios nefando, bem como os generosos e afáveis cumpridores dos seus deveres, missionários e apóstolos que trouxeram os seus depoimentos de acordo com as moradas onde se encontravam. Então não tem nenhuma fantasia aqui, os espíritos vieram e voltaram. Como nesse caso aqui, da vida no mundo espiritual, que o relato começa com André Luiz, com a obra Nosso Lar, e dá continuidade com os mensageiros, aonde temos todo o desdobramento das equipes espirituais em socorro. Há uma série de indivíduos aqui na Terra, inclusive as casas espíritas, porque Nosso Lar vai mostrar, os mensageiros vai mostrar o trabalho desses luminares para a sustentabilidade de casas como esta. A luta para inspirar seus trabalhadores no bem, os médios, os dirigentes, é algo extraordinário. Mas quantos já leram? Quantos já estudaram? Aí dizer, eu já sou espírito. Sei não. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão colocar ali as bases e os pontos fundamentais que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Allan Kardec, Revista Espírita, 1868. Então ele lançou o Pilar, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho, a Gênese, obras póstumas, viagens espíritas, revista espírita, e aí vem as obras complementares. Aí nós temos obras de Gabriel Delany, temos obras de Leon Denis, de Camille Flammarion, aí vem as obras de André Luiz, vem as obras de Filomeno de Miranda, de Joana de Anjos, Dr. Bezerra, Emmanuel, passo a passo, para que você vá compreendendo a construção desse novo edifício que começa com esta obra aqui de 1019 perguntas e respostas. A construção vai indo. A doutrina espírita entre nós, decodificada, tem 166 anos, diante de religiões milenares. E segundo o Espírito, o nobre Espírito de Joana de Anjos, nós estamos chegando ao entendimento de 1/3 da doutrina espírita agora.
E muita gente já acha que já sabe tudo, já quer até reformar a doutrina espírita. Bem, o mundo dos invisíveis, isso aqui, ó, umas cubas de acolhimento. Aqui você pode ficar, ó, num processo de tratamento, de reestruturação do seu perispírito, ou como também no momento do seu desencarne, vocês vão ver para frente. O mundo dos invisíveis é como o vosso. Em lugar de ser material e grosseiro, ó, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito. Aurido nesses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis, materiais. O mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso, é o vosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino de além. É uma pálida xeris, uma pálida reprodução, tá? Com relação a Mesmer, Espírito, Revista Espíritos, é uma comunicação de Mesmer, descrevendo o mundo espiritual. No outro mundo, como neste, existe plano de existência, mundos superpostos, uns acima dos outros, constituindo uma espécie de escada de perfeição. O primeiro plano do mundo espiritual é bem parecido com o plano em que vivemos, o plano terrestre. Pode-se dizer que o nosso plano de vida aqui na Terra é uma cópia materializada do primeiro plano da vida espiritual. Ó, ele vai se sobrepondo. Informação de cá embaixo, a vida no outro mundo. Está aqui um indivíduo, né, extraordinário, que ao desencarnar, uma hora depois já estava dando uma comunicação. Olha a grandeza desse espírito, né? O mundo material e o mundo espiritual. Há, pois, o mundo corpóreo, composto dos espíritos encarnados, e o mundo espiritual formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corpóreo, pelo próprio fato do seu envoltório material, são presos à terra ou a um globo qualquer. O mundo espiritual está por toda parte, ao nosso redor e no espaço. Nenhum limite lhe foi assinalado. Em razão da natureza fluídica de seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, atravessam as distâncias com a rapidez do pensamento. Por isso que quando vocês me convidam, eu chego de hora aqui rapidamente para fazer a palestra. Depois vamos para lá. Está vendo? Rapidamente. Pensei, já cheguei. Então, lógico. Entendeu? Então, estou vindo aqui mostrar a vocês o caminho. Eu espero que vocês sigam. Né? Allan Kardec, Revista Espírita. Ó. Olha bem. Quanto mais próximo à zona física, ó, quando você vai melhorando-se, ó, você vai mudando, ó, até você chegar. Olha isso aqui. Como é isso aqui? Sentimentos, disciplina, ó, ação no bem, caridade, fraternidade, alimentação, eliminação de vícios grosseiros. Enquanto alguns estão presos cá atrás se debatendo, aquele que se propõe a isso aí, ele vai evoluir rapidamente. Por isso que a evolução, ela difere de indivíduo para indivíduo. É um esforço. Muitos preferem ficar na zona do padecimento. Não há um canto do espaço infinito que não seja povoado. Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão arrebata de admiração e de alegria as almas desligadas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos, para todos os deveres cumpridos,
Cada um leva consigo os elementos de sua felicidade, em razão da categoria onde coloca o seu grau de adiantamento. Allan Kardec, Revista Espírita, 1865. Estou deixando a fonte. No Livro dos Espíritos, na questão 1011, um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos segundo seus méritos. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E aí, como é que a gente fica? Eu acho que o outro é sempre o responsável pela minha infelicidade. Mas ele disse que não. Você se permite. Por isso que eu canso de dizer, a felicidade. Felicidade é uma conquista, é uma busca que você tem que fazer, né? Por sentimentos melhores, por coisas simples, porque a gente quer botar a felicidade em coisas complexas. E a felicidade é coisa simples. E Jesus ensinou isso. Ame verdadeiramente e você vai ser feliz. Mas o meu amor é de barganha. E aí? Aprenda o caminho do perdão e você será feliz. Mas eu prefiro ser infeliz atormentando o outro do que ser feliz sozinho. Ó, então eu vivo uma vida de miséria. Porque a felicidade é um estado do espírito, é um estado da alma. Em coisas pequenas. Veja que todos os que evoluíram se desprenderam de um monte de penduricalhos que não servia mais. E evoluíram. André Luiz, para poder sair da dor, ele teve que abrir mão dos apegos, dos ciúmes. Pois é. Como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns e a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo em que habitam. Como é que está meu mundo interior? Eu já consigo fazer luz em mim? De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiria como os homens representam. Não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já dissemos, também os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia. Mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Então, aqui você tem as zonas de turbulência, que nós vamos daqui a pouco adentrar, que está aqui bem pertinho da crosta da Terra. Ela fica entre o mundo físico e as colônias que nos dão sustentação. As colônias são construídas acima dessas zonas de turbulência que nós chamamos de umbral. Livro dos Espíritos, questão 1011. Ocupações e missões dos espíritos, a natureza das ocupações dos espíritos de ordem mais elevada, é receber diretamente as ordens de Deus e transmitir ao universo inteiro e velar por sua execução. Os espíritos inferiores têm ocupação apropriada à sua natureza, os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham função no último universo. Todos têm função, todos têm deveres a cumprir. O menos qualificado dos pedreiros não concorre para a construção do edifício tanto quanto o arquiteto. Está tudo lá. Bem, os espíritos inteligentes prosseguem na vida espiritual os trabalhos e os estudos que empreenderam na vida corpórea. E você tem a assistência dos espíritos bons e encarregados de trabalhos e pesquisas nobilitantes
que serve de parâmetro de desenvolvimento para a coletividade, para a humanidade. Então, os bons espíritos estão sempre inspirando aqueles que querem trabalhar pelo bem. Vamos lá. Há quem não admita a existência de coisas tão concretas no plano espiritual. André Luiz se refere, porém, às zonas inferiores, aquelas em que os espíritos, ainda demasiado apegados às formas da vida material, não conseguiram libertar-se em espírito. É edificante ver em seu livro Ação e Reação como os espíritos superiores trabalham nessa região, prestando sua assistência caridosa aos irmãos que se transviaram nas sendas egoístas da vida terrena. Ação e reação. Já está dizendo tudo. E aí o indivíduo não quer sofrer na terra. Os embates, os conflitos, as enfermidades, os desencontros é porque a gente despreza algo que existe de grande valor, que são os sentimentos verdadeiros em troca de sentimentos variáveis. E aqui, a coisa se complica. Então você tem em nosso lar os mensageiros, missionários, obreiros da vida eterna, ação e reação, traçando cada obra dessa, vem trazendo uma realidade do mundo espiritual. O mundo para o qual todos nós aqui retornaremos. E o pior, às vezes falido. Não estamos levando nada de importante. Tivemos a oportunidade e deixamos passar. O que isso? Edson, mas eu vou morrer quando? Não, você vai sofrer. Porque você vai ver a sua realidade do lado de lá. E você vai pedir para voltar. E talvez você vai voltar sem encontrar agora aquilo que você encontrou e desperdiçou. Você vai voltar. Mas dependendo da situação, não quer dizer que você encontre as mesmas possibilidades que você desperdiçou. Então, aqui nós estamos vendo mistério do bem e do mal. Alguém aqui que está sendo resgatado. E para quem não sabe, os animais do lado de lá também ajudam nos resgates, nas furnas, no submundo. Para os que ainda não entenderam, aqui está a cidade Nosso Lar, pavilhão central. Tá? É uma cidade muito bem distribuída, muito bem arborizada, limpa, plana, disciplinadamente administrada. Proteção. Na época que Chico lançou Nosso Lar, o livro Nosso Lar, a colônia já tinha 1 milhão de habitantes, em 1944. Bem, como a maioria hoje está padecendo nos umbrais, eu não sei aí quantos conseguiram adentrar Nosso Lar. Tem que ter aí agora uma nova informação. Tá? Mas nessa época já tinha 1 milhão. Ou seja, Nosso Lar é uma feira de Santana. Mas não entra qualquer um. Isso aqui é real, viu, gente? Isso aqui são os espíritos que já trabalham, são os espíritos que já estão em estado de harmonização, já passaram pelas enfermarias, pelos pavilhões de tratamento, estão aqui desempenhando seus papéis. Alguns aqui vão reencarnar. Aqui está André Luiz, aqui, ó. Alguns aqui vão ser preparados para encarnar. Mas o ponto mais interessante é esse aqui. Isso aqui foi um instante que depois de 8 anos sofrendo, correndo, se escondendo dos espíritos, de malta de espíritos mais ferozes,
mais atormentadores, ele se escondia, bebia lama com medo dos outros. É aqui que ele pensa e chama por Deus. Nesse instante, Clarencio, Lísias e companhia se apresentam para resgatar André Luiz. Isso aqui é a turba da época que ele vivia se escondendo aqui. Todo mundo ainda com roupa de época, você vai ver mulher com roupa de vestido de casamento ainda, que não deu certo e tal. Tudo que você construiu aqui equivocadamente, você passa para o lado de lá, nessa situação, ó, ele se escondendo aqui, e aqui o momento do resgate. E a obra ainda vem retratar o umbral médio e o umbral profundo, que são o submundo, as furnas, onde esses espíritos medonhos, deformados, enlouquecidos, vivenciam, se homiziam. Aí eu pergunto aqui, o que diz aqui que qualquer um de nós aqui não vamos parar aqui? O que impede? O que impede aqui é as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas ações. Porque André Luiz viveu ali no Rio de Janeiro, médio, comia muito, bebia muito, fumava um charuto, tinha aquela vida, aquele staff de uma pessoa conceituada na época, vivia em tudo que era ambiente de ostentação e essa coisa toda. Quando a coisa chegou para ele, que ele bateu do lado de lá atormentado, ele foi parar na zona de depuração. E lá ele amargou 8 anos da vida física, que foi o tempo que ele subtraiu da sua programação reencarnatória. Aqui ele está chegando, enfeito, na colônia nosso lar. E para os que vivem aqui nas farmácias da vida, não acreditam no tratamento espiritual, no passe e tal, lógico que a gente ainda precisa. No mundo espiritual você não tem penicilina, não tem injeção, não tem aspirina, não tem nada, você tem passe, corretamente, pela equipe capacitada para isso, água magnetizada, atendimento espiritual, toda a orientação espiritual para tratar as enfermidades que nós levamos daqui para lá. Não pense que você vai desencarnar de um câncer, de uma tuberculose, de um problema cardíaco e você vai chegar do outro lado lá, não, você vai para lá carregando o seu próprio processo. Então, essa é uma realidade que nós precisamos trabalhar em nós, porque essa é a nossa realidade. Eu não sou matéria, eu sou um espírito. E como espírito eu vou adentrar a dimensão paralela de volta para casa. Sabe aquele deserto que eu preciso atravessar para poder chegar na metrópole, na cidade, no oásis do outro lado? Às vezes, isso aqui, ó, o câncer está aqui, ó, corroendo ele aqui, ó, na mão aqui, ó. Esse é o meu deserto. Qualquer um de nós podemos atravessar. Aqui ele está chegando, os muros de nosso lar são elevadíssimos, né? Ó, você não entende que aqui tem uma porta, mas aqui é uma porta, ele vai tocar aqui e vai abrir. E em cima dessa parede tem cerca elétrica também, viu? Não pense que cerca elétrica é só aqui não. Mas é isso, por que cerca elétrica? Para espíritos invasores não adentrar sem permissão a cidade. Por que André Luiz ficou 8 anos no umbral? Esse é André Luiz. Um médico conceituado, um cientista extraordinário, laureado, né? Foi parceiro, aí aqui,
Esse é ele aqui. Tá? Aqui é como ele se apresenta para Chico. Essa é a foto mais tradicional dele, mas esse aqui é ele quando encarnado. Tá? Então, Carlos, na realidade, o nome que está investido é Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, Dr. Carlos Chagas, um médico que teve a capacidade extraordinária, desenvolveu trabalho extraordinário nessa área da saúde, da identificação da doença, e foi o primeiro a dissecar a questão da enfermidade que já matou muita gente no Brasil, que era a doença de Chagas. Tá? Então, quando ele chega no mundo espiritual, que ele é acolhido, desesperado, ele vai passar por todo o tratamento, ainda levando aquele resquício aqui do orgulho, do mundo físico. Ele já queria interferir nas ações, pessoas que chegavam nas enfermarias de nosso lado, a ponto de ele tentar socorrer uma criatura e a coisa sair do controle, e ele ser chamado a atenção. Mas ele aí diz, olha, mas eu sou médico. André, você foi médico da terra, você foi médico da ciência da terra, agora você precisa estudar a ciência espiritual. E André Luiz então vai varrer, fazer a faxina das enfermarias da colônia Nosso Lar, vai ser tratado, vai se reequilibrar, até apresentar condições de aprendizado e ser convidado a acompanhar as ações das equipes de resgate que desciam aos submundos, às zonas umbralinas, para fazer resgate de espíritos que já apresentavam condições de serem resgatados. E ele vai começar a ser instruído, e como repórter, ele é o primeiro que vai voltar a contar a sua realidade através da mediunidade de Chico Xavier. E quando ele pede para vir buscar, isso é uma obra extraordinária também, A Vida Além do Véu, seus familiares do Rio de Janeiro, sentiu a saudade, né, de visitar, viu, a mulher, os filhos, a casa, que ele achava que era dele. Ele tem uma surpresa desagradável. Primeiro porque a mulher já tinha colocado o outro no lugar. E não queria nem que falasse no nome do finado. O finado morreu, escafedeu-se, acabou, não fala mais dele não, hein? Está igual a outra, que procurou o centro espírita, depressão, porque o marido desencarnou, tinha 8 anos, ela sofrida, porque ela amava muito, e não sei o que, aquela choradeira toda. O centro disse, não, mas não se preocupe não, mas ele está te visitando toda hora. Não, pelo amor de Deus, morreu, manda ele de reto para lá, não quero não, morto, morreu, acabou. Ela não queria saber do amor da vida dela. Viu como a gente mente? Foi só você dizer, minha irmã, não se preocupe não, ele está ali visitando. Ó, que disse que ela quis saber mais, né? Então André Luiz, quando chega na sua antiga casa, só quem percebe André Luiz primeiramente foi o cachorro e a empregada da casa, que era médico. E ela fica alegre, né? Doutor André, paz, visita todo mundo, e a filha sendo repreendida pela mãe, porque não queria que falasse no nome do dito cujo, né? Era uma exigência do novo marido, só que o novo marido estava em cima da cama de tuberculose, uma tosse desgraçada, ele perdoa. Morre, mas não morre. André Luiz, quando viu aquela cena toda, a raiva e o ciúme bateu na hora, e o coitado voltou para onde? Direto para o umbral. Quando ele se vê no umbral, aquela coisa pavorosa que ele já tinha vivenciado 8 anos, ele então parou. Disse, não, não quero voltar para aqui não. Ó, a atitude, volta lá no Rio de Janeiro, na casa agora, decidido, sobe as escadas, vai lá no quarto, chega na jarra de água do cara, magnetiza a água
a um verdadeiro passe extraordinário. E aí agora ele vai embora. O cara bebeu a água a noite toda, no outro dia já estava curado da tuberculose. Já não estava tossindo, já não tinha mais febre, não tinha mais nada. A boa ação dele manda ele de volta para a colônia nosso lar. E aí ele também não quis mais saber de retornar e entendeu que ali ele não tinha mais nada a fazer. Está vendo como é que a coisa funciona? Passeios. Então lá você vai ter aqui. Isso é uma obra extraordinária do reverendo Jorge Vale. Tem salões de música, teatro de ópera, biblioteca, passeio pelas colônias e localidades circunvizinhas, visitas que realizam amigos, parentes e instrutores, ainda tempos para atividades religiosas. Tá? Bem, quanto à alimentação no mundo espiritual, ausentes muitos materializados que chegam ao mundo espiritual sem compreender a transformação porque passaram e têm ainda a sensação de fome e sede, lhes são ministrados alimentos em instalações especiais até que, adaptados ao meio em que iniciaram a nova vida, compreendam que não tem mais necessidade desses alimentos que julgavam precisos para a sua manutenção. Naturalmente, os alimentos assemelham-se muitos aos que eles eram usuários na terra, mas são feitos de matéria peculiar ao mundo dos espíritos de acordo com o corpo fluídico, ou seja, o organismo perispiritual de cada um. Então você vai criar semelhança com gostos diferentes, mas muito mais substanciosos do que os alimentos terrenos, tá? Até você acostumar o seu psiquismo, que você não precisa mais do churrasco da terra, da feijoada do Rio de Janeiro, ou da Bahia, do acarajé, da muqueca, tá? Agora, a história é outra. Você tem que aprender a ser espírito. Se você não aprende, eles vão dar um jeito de programar a sua reencarnação lá para aquele meio que você ainda não se desprendeu. A simbiose. Abandonando o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma ou perispírito está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto reajustamento, provoca os fenômenos de simbiose psíquica que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine quando não promove a obsessão espetacular. Nesse caso, o ódio, o ciúme, o ressentimento, apegos e vícios traz o indivíduo para aquele ambiente. Ali ele vai perseguir a mulher, o filho, colega que ele não gosta, mas que tem ali afinidades. É uma obsessão. E aí você luta, você vai para aqui, você vai para ali, mas está lá. É o apego, o psiquismo está ali. Chico Xavier, evolução em dois mundos. Ó. Umbral e as suas gradações. Vamos falar dele? Umbral é uma zona obscura que se inicia na crosta terrestre, uma espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas resolutas, ignorantes, esperadas em graus variáveis. Olha só. E aí eu me pergunto como a nossa mente é tão tormentosa que nós criamos isso aqui, gente. Porque o umbral é criado pelas mentes dos espíritos atormentados, que não se libertaram das paixões, dos conflitos, ao longo da sua caminhada terrena, achando que está com a bola toda.
É isso aqui, ó. Não foi criado por Deus isso não. Isso aqui, ó, eles dizem que é criado pelas mentes dos espíritos atormentados, que gera essa situação, esse mundo. Umbral e seus habitantes. Os habitantes das regiões umbralinas podem ser classificados em dois grandes grupos assim especificados: espíritos imperfeitos, presos às paixões e às sensações da vida material, espíritos benfeitores que vivem no chamado postos de auxílio, realizando trabalho sacrificial de auxílio aos espíritos necessitados. Né? A misericórdia divina está aqui, ó. Mas aqui não. Aqui somos nós com o nosso livre-arbítrio. E aí você tem as colônias, tá? Estrutura organizacional. A população das colônias espirituais está dividida entre assistentes e assistidos, administradores e administrados. São geralmente comunidades heterogêneas: adulto, criança, jovem, velhos, mulheres, homens, convivem e trabalham conjuntamente. Excepcionalmente, a colônia espiritual é constituída especialmente para crianças possuídas. Uma colônia excepcional. No conceito humano, dá-se o nome de estratificação social às diversas camadas ou classes sociais. No mundo espiritual, o que determina a estratificação é o grau de evolução dos espíritos. A importância social e financeira, como é óbvio neste caso, não tem nenhuma influência. Então ele não quer saber se você era empresário, se você tinha comércio, se você tinha, não. É o que você promoveu, as suas ações, as suas atitudes. A personalidade fica, a individualidade é o que importa. E aí, a supervisão geral das colônias que circula a terra é atribuída por Jesus a vários mensageiros espirituais. O Brasil, por exemplo, está sob a tutela de Ismael. Jesus não é visto pelos espíritos, mas é descrito como uma luz, uma força. Há creches, escolas apropriadas, educação infantil nas colônias espirituais, e a reeducação e instrução são indispensáveis. Os centros de estudo oferecem várias formas de educação e lazer. Todos os habitantes são estimulados a participarem de tarefas e estudos. Ismael. Bem, os espíritos mais evoluídos recebem o cargo de mestre ou instrutor. Qualquer espírito errante pode continuar no mundo espiritual as tarefas e estudo interrompido pela desencarnação, desde que assim o deseje. Olha a sua vontade prevalecendo. Cursos: moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, artes. O ensino se realiza através de métodos didáticos, moderníssimos e das mais perfeitas técnicas. Existem cursos, palestras, conferências, tudo coadjuvado por recursos visuais, aparelhos especiais e sistema eletrônico bem avançado. Diferente do nosso aqui, que é uma bagunça, né? Uma desordem. Lá a coisa tem ordem. Quanto ao trabalho, para que vocês que não gostam de trabalhar, lá tem trabalho, viu? Nas cidades espirituais, todos cooperam através do trabalho para o engrandecimento do patrimônio comum. As leis trabalhistas são cumpridas rigorosamente dentro do período de dias, meses e anos. O que é que a gente estava estudando aí? A lei do trabalho, essa coisa toda, né? O mérito, a meritocracia. Existe hora do almoço, hora da prece coletiva, ao cair do crepúsculo. Segundo André Luiz, a jornada normal é de 8 horas diárias, sendo permitido 4 extra com uma semana de trabalho de 6 dias. Percebe a organização? Aí eu venho no centro espírita uma vez por semana, acho que já fiz um bocado. Fulano, venha para o estudo. Ah, não. Vai desencarnar analfabeto espiritual. E vai dar trabalho do lado.
Está vendo? Ah, hoje tem palestra. Hoje não, está chovendo, né? Eu vou ficar na televisão. Aí vai ficar alienado lá com Big Brother e outras coisas mais, ó, que deixa a sua mente em parafuso. Notícia, se você torcer o jornal e a televisão, só sai sangue. Mas é lá que eu quero estar, vendo aquela baboseira toda que o mundo material me oferece. Mas eu não quero ir numa palestra espírita, que talvez seja a minha salvação. No espaço, o descanso é rigorosamente observado. Tudo se cumpre. Tá? Segundo André Luiz, o governador do nosso lar, nunca repousa. Viu, Cleonides Barreto? Quanto mais evoluído, mais trabalha. Nos serviços sacrificiais, as horas são contadas em dobro e às vezes ao triplo. Nas colônias, um dos mais valiosos instrumentos de reabilitação é o trabalho usado como terapia ocupacional. Melhorou da obsessão? Trabalho. Mas aqui, quando você convida alguém para vir fazer a faxina do centro, ninguém pode. Ninguém pode. Está todo mundo capenga, doente, cansado. Vocês vão morrer. Não se preocupe, não. À medida que o espírito convalescente se interessa pelo serviço à comunidade, dedicando-se a qualquer tarefa, ainda que das mais simples, vai da mesma forma se alimentando a sua cura. Porque os espíritos bons ajudam quando vê o seu esforço. Está vendo? Mas aí eu quero viver aqui. De tudo que dá aqui. Cuidado que não pode sair daqui amanhã e não está levando nada. E vai voltar para ter uma reencarnação difícil, porque teve a oportunidade e não soubemos aproveitar. Então você tem aqui a colônia ao nosso lado, você tem o trabalho, você tem todo mundo aqui, né? Tudo reunidos aqui. E ele vai dizer para nós o seguinte: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Eu morro dizendo isso aqui, eu vou reencarnar não sei quantas vezes. A mente é sua, infeliz. Você oferece se você quiser. Lógico que nós temos pressões, influenciações, outras, mas quando você recebe ajuda e você reequilibra o seu processo, você já aprendeu o caminho. Antes eu era ignorante, mas agora eu já sei como me defender. Então fecha seus espaços, porque por isso que Jesus dizia: orai e vigiai para não cairmos em tentação. Mas nós fazemos sempre o contrário. Então, o meu padrão de pensamento, o meu padrão de comportamento vai atrair para o meu campo vibratório mentes semelhantes. E essas mentes semelhantes se sobrepõem à minha, que não tenho ainda recursos e defeitos. E eu vou acabar sendo uma marionete nessa situação toda. É o que se chama de influenciação espiritual. É uma mente se sobrepondo à outra, muito mais fragilizada. Mas a partir do momento que eu já aprendi, recebi o socorro, a medicação, a orientação e procuro agir de acordo com aquilo ali, não tem negócio de ninguém invadir mais não. É a mesma coisa que um ladrão todo dia empurra a minha porta e entra. Um dia eu boto uma tranca na porta, ele vai empurrar e a porta não vai ceder. Então é uma questão de atitude. Eu tenho que sair do comportamento para a atitude positiva. Então é André Luiz que vivenciou tudo isso, e ele vai dizer aqui, sempre ele, o amor em verdade rompe os grilhões das paixões e ala o ser no rumo do inefável amor, a fim de facultar-lhe, por sua vez, erguer também quem não quis ou não soube receber-lhes o influxo.
O paraíso, na sua graduação, é constituído por comunidades que se multiplicam em bênçãos de harmonia e de plenitude, alcançando faixas vibratórias de beleza inimaginável e de amor incomparável. Na casa do Pai há muitas moradas, acentuou Jesus com propriedade, e anunciando que além do reino dos céus, encontrar-se no coração, lugares existem onde é realidade indistinguível. Então, está aqui, né? E aqui você tem as várias colônias ao redor do Brasil, para que vocês possam assim entender. Então, nosso lar, Chico Xavier, o espírito André Luiz, que não pôde se identificar na época com seu verdadeiro nome, escolhe o nome do irmão de Chico, que estava ali naquele dia, naquela reunião, para poupar o médium Francisco Cândido Xavier dos dissabores que ele já vinha enfrentando com a família do espírito Humberto de Campos, né? Aonde a família entrou com recursos na justiça, pleiteando direito às obras, para comercializar. Então, prevendo essa situação, ele disse: por enquanto eu me chamo André Luiz. E a partir de hoje nós temos. Logo depois é que ele vai se identificar como sendo o médico, o sanitarista, o pesquisador, o cientista carioca, que foi parceiro de Oswaldo Cruz, Dr. Carlos Ribeiro Justiniano Chagas. Então aí vocês têm um nome de peso, trazendo para nós a sua vivência no mundo espiritual. E quem quiser conhecer mais um pouquinho do que ocorre e ver na tela a sua realidade espiritual, corra e vá ali no cinema e assista Os Mensageiros, que está passando, para que vocês se vejam na realidade existencial. Está passando no cinema, né? Por enquanto. Ainda vai ficar mais uns dias. Quando sair do cinema, você já encontra aí nos canais fechados. Então, amados irmãos, é um convite à nossa reflexão, para que nós compreendamos que quanto mais rápido trabalharmos sentimento, entendimento, quanto mais rápido valorizarmos a nossa realidade de espírito, vivenciando uma experiência no mundo físico, e que devemos fazer dessa experiência a mais salutar, a mais plausível possível, atuando com pensamentos positivos, ações positivas, sentimentos fraternos, sentimento de altruísmo, sempre no caminho do bem, da justiça e do amor, que é muito belo e é o construtor de tudo que existe no mundo espiritual e também no mundo físico. Ame porque o amor não ocupa espaço, só deixa o coração mais quente, né, dona Vera? Então, o amor pode tudo. Por isso que Jesus foi o amor em ação quando esteve aqui entre nós, né? Mostrando para nós o caminho. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Aquele que caminha comigo jamais caminhará em trevas. Eu sou a luz do mundo, né? Então, que sejamos luz, para que possamos iluminar as trevas da vida. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de paz e muita reflexão.